Natural que a gente acredite que movimentar ou fazer coisas é mais certo do que descansar. E isso se representa hoje, por exemplo, no valor que se dá pela atividade a gente dá muito menos valor ou até dá um descaso em relação ao descanso, a dormir as horas necessárias, a durante o dia dar tempo para o corpo, após as refeições, ter um momento de digestão saudável. Né? Quem vive trabalhando, né? Acorda de manhã, já vai trabalhar, as refeições acontecem ali 10, 15 minutos e já começa a trabalhar novamente, porque nós temos introjetados que existe mais valor em fazer coisas do que em descansar. Então, há muito tempo atrás, a gente ouvia as pessoas falando, né? Até fazendo bullying com quem estava ali descansando embaixo de uma árvore, pegando uma sombra no meio do dia. Era mal visto isso em relação à sociedade. Só que isso culturalmente foi passando para as pessoas e criou um estigma de que quem faz coisas tem mais valor. Isso é consciência. Não quer dizer que a gente vai passar a vida descansando, porque isso também não é bom. A gente precisa fazer coisas. A gente precisa ter atividade. O yin e o yang precisam se expressar. E o precisar se expressar não é algo que vem de uma escolha nossa, uma escolha pessoal. É algo que a natureza demonstra. Na natureza a gente percebe que existem ciclos. A gente percebe os ciclos, por exemplo, nas áreas do planeta mais temperadas, as estações do ano, né? Uma estação sempre se segue à próxima estação. A gente sabe que é assim por observação da natureza. Só que a gente consegue trazer, então, essa consciência de ciclicidade, ou movimento cíclico, para a nossa vida. Uma sabedoria dos antigos, né? Vacas gordas e vacas magras. Nem tudo... tudo que está bom tende a piorar e tudo que está ruim tende a melhorar. Porque existe um ciclo natural, é um ciclo universal. E quanto mais a gente força, muitas vezes, a evitar o ciclo, vai criar dano na nossa vida. Muitas vezes a gente está tomando decisões inconscientes, está levando a nossa vida a nos apresentar ou acidentes ou doenças, ou as coisas que a gente quer fazer não acontecem, a gente inicia um trabalho e parece que é uma barreira atrás da outra, as portas vão se fechando. Quem dirige, né, já passou por isso em algum dia, que está querendo chegar em algum lugar e todas as sinaleiras, quando está chegando perto, ela fecha. Né? Isso é um sinal da natureza. É um sinal da natureza no sentido da tua vida. Dentro da tua linha de vida, aquele momento, tu está de repente tentando forçar uma situação. É a vida dando sinais para nós, através das situações que vão se apresentando durante o dia, dando sinais para nós que a gente pode, de repente, corrigir a rota. Né? Uma referência bacana também de se imaginar, uma analogia dos navegadores que navegavam somente através do vento. Né? O navegador ele sempre está tentando avaliar o vento para corrigir as suas velas, para se adaptar constantemente às alterações que o vento está oferecendo. De observação da natureza. A natureza está dando sinal para mim, está dando um sinal para mim e eu vou reagir a esse sinal. Então, a teoria Yin Yang vai nos ajudar a descobrir o que está fora do lugar, ou o que precisa ser corrigido, ou se está tudo certo, se a tua vida está se apresentando de uma forma, né, tranquila, saudável, tu está feliz com ela. Observar as situações da vida, como é que eu me oriento, qual é o símbolo da natureza que está reverberando em mim, que está fazendo eu tomar decisões melhores. A resposta, né, é como a gente se sente a respeito das situações. O Yin e o Yang, eles são características que estão baseadas na nossa cognição. Só que no nosso mundo humano, a gente tem uma bússola interna que se chama emoção. As emoções, elas vão nos dar sinais se algo está indo para o lugar certo dentro de nós, dentro da nossa experiência individual ou não. Por que eu enfatizo a nossa experiência individual? Porque muitas vezes a gente toma decisões
porque a sociedade nos indicou que aquela decisão ou aquele jeito de viver é o mais correto. E a gente esquece ou ignora a percepção de como nós estamos nos sentindo nesse momento. E isso não é algo aleatório, gente. A gente escuta pessoas relatando constantemente que não estão vivendo felizes, né? Mas aí quando vai fazer um processo terapêutico ou vai ter uma conversa ali para refletir sobre a sua vida, vai ver que está tomando decisões constantes, decisões que eram verdade ou faziam sentido há 10 anos atrás, só que através de hábito ou reprodução inconsciente, hoje já não faz mais sentido para mim. O que eu decidi há 5, 10 anos atrás, gente, se não mudou hoje, a minha vida ela vai estar muito fora do lugar. Por quê? Porque a vida muda todos os dias. A gente tem, através dessa avaliação dos ciclos, a noção de que todos os dias são dias diferentes. Nenhum dia é igual ao outro. Quando a gente entende isso, a gente passa a vida, então, atento à natureza. Isso pode parecer banal, falar sobre isso aqui, mas quando nós, seres humanos, nos organizamos para viver em sociedade hoje, nas cidades que a gente vive, a gente se desprendeu de observar a natureza. O que é observar a natureza? Observar os céus, observar os ventos, observar os sinais que a natureza está dando, os sinais que o planeta está dando para os seres que estão vivendo ali. E nós fazemos parte desse ecossistema. Então, buscar, de repente, se reconectar com a natureza planeta, vai fazer nós reconectarmos com a nossa verdade pessoal. Quando eu falo em verdade pessoal, muitas pessoas passam batido porque nunca refletiram a respeito do que consideram como verdade pessoal. E aí quando a gente vai tentar avaliar, fazer uma lista, uma anamnese do que são as verdades que eu acredito, a gente tem que sempre perguntar da onde que veio essa verdade, por que eu acredito que algo é verdade ou algo é assim, por que algo tem que ser feito dessa forma. Quando a gente vai avaliar é porque outros disseram para nós que era desse jeito, por evolução social, por cultura, e isso vai passando de geração em geração. E como é que a gente quebra isso? Compartilhando e refletindo, diálogo. Um diálogo frio, porque se entrar o emocional já vai fazer a âncora com as verdades programadas, pré-programadas, e vai fazer então o nosso ego criar uma barreira de proteção, porque uma informação nova, ela vai entrar na nossa mente, mas ela vai já bater numa barreira das minhas crenças. Quanto mais eu permitir que essa informação nova faça sentido ou reverbere, mais eu vou começar a entender esse ponto de vista e ele vai começar a introjetar na minha programação e eu vou então reprogramar as minhas verdades. Só que aqui no contexto do Yin e o Yang existe um processo que precisa existir de autorreflexão. A gente precisa aprender então a fazer perguntas sobre, principalmente, como eu estou me sentindo, como está a minha vida, quais foram as atitudes que fizeram eu estar nesse ponto, nesse momento da minha vida, e responder com sinceridade. Porque toda vez que eu faço esse tipo de reflexão, eu estou levando luz para alguma questão, ou luz para algum processo interno meu. Toda vez que eu levo luz, a sombra ela vai estar presente. Toda vez que tem luz, tem sombra. Só que a sombra, ela não acontece somente em contraponto da luz. Ela precisa ter um elemento entre a luz e a sombra. Para que a sombra possa existir, precisa ter um elemento, né, para que ela reproduza, então, através da falta de luz.